Amigo, minha irmã, meu irmão e minha irmã, boa noite, que coisa linda, divina e maravilhosa, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E quando dá 19 horas, o que é que ocorre na Web Rádio Estação da Luz? Nós temos o programa Estação da Luz, e hoje, sábado, porque hoje é sábado, relembrando o velho poeta Vinícius de Moraes. Hoje é sábado porque nós temos a presença do nosso irmão Alberto, lá de Sorocaba, do Movimento Espírita lá da nossa cidade, certo? E ele vem, tá aí, vem conversar conosco, e ele imagina o tema que ele trouxe para nós. Eu estou palpitando, desde a época que eu falei com ele, ele me disse o tema, a importância de Jesus, ou a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, olha só, que coisa interessante. Então, meu amigo, muito obrigado, e boa noite. Bem-vindo pela segunda vez, né? Gratidão imensa, querido amigo, irmão de Ideal Tavares, aos caros amigos que estão conosco nesta noite, uma gratidão imensa de estarmos juntos, e para mim é uma satisfação, né? É uma satisfação levar a mensagem da doutrina espírita do Mestre Jesus como um recurso para mim e para todos aqueles que sintonizarem conosco, né? Porque eu sei que, sabe, Tavares, eu sei que primeiro esta lição de Jesus, ela serve para mim, né? Eu estou só dividindo com os queridos amigos aquilo que está me sendo útil nesta minha trajetória evolutiva, e eu espero que possa ser útil também na trajetória evolutiva de todos. Muito obrigado por mais este convite. E nós é que agradecemos, meu amigo, a sua chegada aqui em nossa web rádio, porque só tem a brilhantar, e com certeza teremos parcerias lindas e maravilhosas, porque nós estamos aqui em off, conversando sobre possibilidades, que se a metade der certo já é uma benção. Só a metade, não estou nem falando no todo, sabe? Mas aqui é uma rádio espírita, né? É um programa espírita, e aqui no planeta Terra, antes de iniciar qualquer atividade, nós temos que pedir a autorização, a permissão, e como é que funciona a permissão e a autorização? É a prece. Então, eu vou fazer a prece de abertura, o nosso irmão Alberto vai fazer o Evangelho, e em seguida a gente vai mergulhar no tema da noite de hoje, que está aí, a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, certo? E eu queria falar agora com o anjo guardião. No Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ler daqui a pouquinho, o maior capítulo é o Coletânea de Preces Espíritas. O capítulo anterior é só de preces. Então, são 2 capítulos relativamente grandes que falam sobre a prece. Isso é um sinal do céu que a prece é algo muito importante. E aquele que está mais próximo de nós é o anjo guardião. E lá no capítulo 28, tem a prece pelo anjo guardião. Desculpa fazer uma prece escrita, mas eu acho muito importante que a gente venha estudar, e muito, esse capítulo, muitas vezes esquecido, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não está ali à toa, os Espíritos não fazem nada de inútil, sempre tem uma utilidade. E eu quero aqui ir para o item 14, que aí os Espíritos ditam essa prece tão linda, e eles começam assim: Espíritos bem-amados, anjos guardiões, cuja permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, vela sobre os homens, sedes nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, coragem, resignação. Inspira-nos tudo que é de bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondade influencie e nos penetre a alma. Fazei, sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha as nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito da tua proteção para suportar com fé e amor as provas que apraz Deus nos enviar. Esse amigo de sempre, companheiro, que nos segue muitas vezes durante muitas e muitas encarnações. Então, no nome do anjo guardião, de todos aqueles que estão aqui na sintonia da nossa web rádio, nós pedimos permissão ao Pai Amantíssimo para abrirmos o nosso estudo
E pedimos ao nosso irmão Alberto que traga para nós o Evangelho de Jesus para podermos refletir nessa noite, em nome do Cristo. Que assim seja. Bom, eu abri aqui o Evangelho ao acaso, e como a gente sabe que não existe o acaso, né, Tavares? Então, capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, o item 10, Hahnemann vai falar sobre a cólera. Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto o espírito violento num corpo linfático não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade. Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos, dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, veja que, queridos amigos Tavares, veja que vai até de encontro que nós vamos tratar hoje sobre a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, né? Porque veja, Tavares, quando eu falo assim, olha, perdi a paciência, na verdade, eu não tinha paciência, por isso que aquele movimento, aquela situação demonstrou em mim a cólera que eu tenho, como ele diz, é tudo do espírito. Até quando eu digo aquilo também, né? A carne é fraca. Não, a carne não é fraca, é o espírito, né? É o espírito ainda que no seu processo de evolução ainda encontra dificuldade para vencer os desafios e as vicissitudes. Então veja que, por conta disso, eu trago hoje aos queridos amigos a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas e faço um breve comentário, um bate-papo com os amigos do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade faz ali a sua introdução, né? Então, queridos amigos, se você tiver agora, nesse momento, a possibilidade de estar conosco, divida com a gente, viu? Não é um bate-papo com o Tavares, é um bate-papo com todos vocês, queridos amigos. Estou trazendo aqui uma lição do Evangelho para a gente conversar, mas sempre com o intuito de me declarar um eterno aprendiz do Evangelho, um eterno aprendiz. E dentro disso, eu tenho certeza que essa lição primeiro serve para mim, eu só divido com os queridos amigos. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma gratidão imensa aos nossos amigos de Natal, especialmente o Tavares, com seu esforço aí para levar ao ar estas mensagens de Jesus e da doutrina espírita, através da Estação da Luz, por todos os meios e as redes sociais e pela internet que ele busca hoje. Então, é uma gratidão imensa e que esse irmão Tavares possa sempre, sempre persistir nesse seu objetivo, né? Porque os maiores beneficiados com esse seu esforço, Tavares, somos todos nós, né?
e certamente Jesus também deve ser muito grato por seus esforços aí para conosco. Então, a lição que nós trazemos hoje, que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, lá o Espírito da Verdade vai iniciar a lição dizendo para nós, então, ele vai trazer a lição dizendo assim para nós: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Quer passar aí? Por favor, ótimo, obrigado. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Olha que coisa fantástica, queridos amigos. Então veja que o Espírito da Verdade, e se nós formos buscar quem é o Espírito da Verdade, muitos autores, Kardec trata disso no livro na Revista Espírita, depois na Gênesis, ele vem dizer que, na verdade, o Espírito da Verdade, quando ele se apresenta, é Jesus e uma equipe de espíritos de alta envergadura, né, como estão ali assinando também o prolegômeno do Livro dos Espíritos, vários espíritos ali que, na sua caminhada, demonstraram servir a Deus e servir a Jesus, né? Então, veja que ele vem afirmar para nós que os Espíritos do Senhor formam um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Ou seja, queridos amigos, veja só, não estamos só. Isso para mim é um grande consolo. Não estamos só. Nós estamos naquilo que nós necessitamos. Nós estamos, eu, no caso, aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil, nosso companheiro Tavares, e você onde estiver aí, o nosso companheiro Tavares em Natal, né? Rio Grande do Norte. O Alberto, aí olhe bem, só para você ter uma ideia do que você está falando, depois eu queria até falar sobre as virtudes. Nós temos o pessoal de Minas Gerais, que é o nosso irmão Fueu de Quintal, certo? Que delícia. O nosso irmão Delcio de São Paulo, o nosso irmão Wilson Zé da Hora de Pernambuco, certo? Olha a Maria só. José, eu não sei de onde é, mas é aqui do Brasil, se não foi do planeta Terra, com certeza. Com certeza. E Luiz Góes e Vera, seus amigos lá de Las Vegas. Queridos irmãos, né? Demais. Olha, que legal. Gratidão imensa a todos vocês. Olha, você vê, estamos fechando aqui um circuito, né, Tavares? Olha que coisa fantástica. E isso daqui não são estrelas cadentes, Tavares? São estrelas cadentes, né, que vêm iluminar o caminho, né? De todos nós. Olha, ele chama as virtudes do céu. Eu acho isso tão emblemático, tão bonito, fantástico. Lindo e maravilhoso. Né? Não, as virtudes dos céus que chegam, né? Espalham-se sobre toda a face da terra. Tavares, queridos amigos, nós não estamos só, nem neste momento de pandemia. Veja que esta aprovação coletiva, né, do nosso planeta, nós estamos vivendo uma aprovação coletiva, mas pela necessidade, enquanto espíritos imortais que somos. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade no nosso coração, né? E assim, Tavares, no próximo slide, a gente vai colocar aí quem são, então, essas estrelas cadentes, só para a gente fazer um apanhadinho. Se você puder mudar aí, por favor. Quem são essas estrelas cadentes, né? E daí eu dei uma compilada ali para a gente conversar um pouquinho, se você puder dar sequência. Eu quero fazer um negócio com você. Vamos lá, vamos pegar esse pessoal que está aí, antes de passar. Então vamos pedir ao Fuelde, a Delson, ao Wilson, a Maria José, a Luiz e a Vera, o que é para eles, que seriam para eles essas estrelas cadentes? Vamos dar um tempinho para eles falar e ver se alguém diz alguma coisa, que seria. Olhe bem, dentro dessa concepção linda, eu achei essa pergunta sua fantástica, eu acho que você é um perguntador, né? Então, semelhante, leia aí, por favor, só a parte dos semelhantes. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Na verdade, assim, estou aprendendo, né, Tavares e queridos amigos, porque veja que o primeiro livro da nossa codificação, Kardec fez perguntas e respostas, né? Então, veja que ele utiliza uma didática fundamental para a gente estar desenvolvendo o nosso raciocínio,
usando da nossa razão, né, da nossa inteligência, né? É muito fantástico mesmo, né? Então, Mas que vamos bom. seguir. Quem são, então, essas estrelas cadentes? Então, eu trago aqui para os queridos amigos o capítulo 1 do Evangelho, item 9, onde tem ali o capítulo 1 do Evangelho é não vim destruir a lei, certo? E ali no capítulo, no item 9, Espírito Israelita, ele vai nos dizer assim, Moisés, então nós estamos perguntando, quem são esses espíritos cadentes, essas estrelas cadentes? Moisés foi o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, de dar ao Deus único diante da misericórdia de Deus, nos dar um Deus único, né, para conhecermos e para adorarmos. O Cristo, então, foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. O Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Então veja, Tavares e queridos amigos, que nós aqui, trago aqui esta lição do Evangelho para a gente refletir um pouco que essas estrelas cadentes, como Moisés, como Cristo, agora o Espiritismo, como o próprio Kardec disse, não está pautada apenas num ser, está pautada num conjunto de espíritos que vem nos tornar, ou seja, nos alavancar para elevar nós enquanto humanidade, né? Então veja que Moisés abre esse caminho, Jesus dá continuidade à obra, o Espiritismo irá concluí-la certamente. Mas olha, eu trago esses exemplos de estrelas cadentes como assim o ápice dessas estrelas cadentes. Mas Tavares, tenho certeza que os queridos amigos ouvintes têm outras estrelas cadentes que vêm iluminar a nossa existência, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Porque, olha bem, a estrela cadente, ela é uma luz, vamos dizer assim, uma luz que cai sobre a Terra. Então, olhe bem, então é essa luz do Evangelho de Jesus que volta mais uma vez. Mas eu queria, inclusive, fazer uma pergunta para você, claro. Muito interessante, aí a pergunta da produção. Porque, olhe bem, foi muito, muito bom você trazer essa mensagem do Espírito Israelita. E para você ter uma ideia, é a primeira psicografia do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. É a primeira e é do Espírito Israelita, quer dizer, de Israel, de onde nasceu Jesus. Para vivenciarmos, para aprendermos e vivenciarmos o Espiritismo, estou lhe perguntando, tem necessidade da gente aprender e vivenciar Jesus, aprender e vivenciar Moisés dentro do bom sentido, do Primeiro Testamento, há necessidade de aprender e vivenciar o Primeiro Testamento, o Segundo, para podermos, de fato e direito, mergulhar nesse Terceiro Testamento, ou nesse terceiro mandamento, que é o Espiritismo, meu amigo? Pois é, olha que pergunta fantástica. Você foi mais assim, cercou mais na sua pergunta do que o próprio Kardec, né? Porque o Kardec, quando fazia pergunta para os espíritos, ele esmiuçava, ele puxava daqui, puxava dali, e você foi muito feliz aí. Veja, olha que coisa interessante. Se nós pararmos para pensar, Tavares e queridos amigos, que quando nós falamos aqui de Moisés, nós estamos falando de um espírito que esteve na Terra em torno de 1.600, 1.700 anos antes da vinda de Jesus, não é? E depois de Jesus, a doutrina espírita, 1.857 anos depois. 1.850 anos, mais ou menos, né? Depois, né? Então, veja, eu entendo assim, nós, enquanto humanidades, nós, enquanto espíritos imortais, Tavares, nós fomos galgando essas etapas no processo de evolução do nosso planeta. E se nós fomos galgando essas etapas, provavelmente para nós foi importantíssimo o período de Moisés, para nós foi importantíssimo o Cristo vir trazer, então, dentro da sua lição, o Deus único de amor, de bondade e de misericórdia. E aí a doutrina espírita vem nos explicar como que nós exemplificamos, como que nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Então, eu penso assim, nós já fizemos esse conhecimento do do Velho Testamento, né, depois do Novo Testamento, e hoje a doutrina espírita esmiuçando tudo para nós. Eu penso que
Se nós aproveitamos no nosso processo evolutivo esses luminares, né, essas estrelas cadentes na nossa vida, eu penso necessário. Eu entendo também necessário esses conhecimentos pautados na época em que nós nos encontrávamos. Eu acho fantástico a sua pergunta. Valeu. Muito bem. Aí nós vamos agora para o próximo quadro, não é isso? Perfeito. Então, veja, é óbvio que a gente, como eu disse, nós trouxemos, né, Tavares, ali as estrelas cadentes, ali o ápice desse processo evolutivo da humanidade, né? Mas quantas estrelas cadentes, quantos seres não iluminaram a sua vida, Tavares, ou a vida do querido amigo ouvinte, a minha vida? Quantos desses espíritos? Às vezes, aquele que está no seu lar agora, como do seu lado, é uma estrela cadente na sua existência. Aquele que te faz sentir melhor, não é? Não é? Você não acha, Tavares? Olhe bem, deixa eu lhe fazer. Como eu tenho certeza que você tem mais de 30 anos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe, ou lembra o nome da sua primeira professora? Sim, lembro. Como é o nome dela? Dona Lourdes. Lembra? Sim. Hein? Dona Lourdes. Mas você lembra? Lourdes? Dona Lourdes. Ritinha. Eita. Foi a minha professora. Eu tô com 60 anos, 59, tá na beirinha dos 60. Eu tô com vou fazer 56, né? Então, olhe bem. Tamo junto. Estamos juntos. O que é que ocorre? Isso aconteceu basicamente há quase 55 anos atrás. E essa estrela cadente, que é Dona Ritinha, que eu não sei mais por onde, ela faz parte até hoje. Você foi muito feliz quando fez essa colocação de uma felicidade imensa e morredora, tá entendendo, querido? Mas, Tavares, veja só, Tavares e queridos amigos, o que nos desperta a perceber aquilo que está à nossa volta? O Evangelho de Jesus. Não tem outra forma, Tavares. É estar em sintonia com esse Evangelho de Jesus para perceber a importância daqueles que estão à nossa volta e dar o devido valor a esses espíritos, mesmo aqueles que nos causam, às vezes, aflições. Mas eles são fundamentais porque nos ajudam na nossa trajetória. Então, veja que, para nós, então, buscarmos o Evangelho de Jesus e dar a importância dele nas nossas vidas, passa por esse reconhecimento. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e para que estou aqui. E se estou hoje, como eu disse, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, é porque é uma razão de eu estar aqui. Não é verdade? Assim como você está em Sorocaba, meu amigo Fueiro de Quintal está em Minas Gerais e ele manda isso aí para você. Por favor, você poder ler? Veja aí. Olá, meus amigos. Acredito que somos todos nós estrelas cadentes. Assim seja, né? Assim como a luz de determinada estrela que possivelmente já tem até morrido, nossa luz demora um pouco a despertar dentro de nós, iluminar os mundos ao nosso redor. Tudo ao seu tempo. Perfeito, Flávio. Perfeito, perfeito. Gratidão por você trazer essa mensagem para nós. Olha, é isso que eu gosto, viu? Essa dinâmica aqui não é só um falando, a gente tá batendo um papo aqui entre amigos e não tem. É isso que eu adoro, viu, Tavares e queridos amigos? Fiquem à vontade. Maravilha. Né? Então, na sequência, o Espírito da Verdade vai dizer assim para nós: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as. Esse daqui para mim é altamente consoladora. Altamente consolador, tá? Viu, Tavares e queridos amigos? Para mim é de um consolo extremado. Eu vos digo em verdade. Então ele está falando de uma verdade, das leis de Deus, que são chegados no tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha, eu digo assim, para mim, esse trecho, se você puder só passar para o outro slide, eu copio esse trecho, Tavares, para a gente perguntar para os queridos amigos, né? São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Como isso? Como isso, né? E nós vamos encontrar, então, dentre todas as coisas, uma pode ser fundamental para nós, né? Que a verdade deve ser restabelecida, que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, ou seja, que a verdade virá à tona independente de eu aceitar, de eu querer ou não. Mas como isso, então? Eu vou trazer só uma aqui, que é de fundamental importância para nós. Né? No livro O Consolador,
Emmanuel responde na questão 282. Esse livro também, Tavares e queridos amigos, para mim é um livro de cabeceira, de perguntas e respostas, onde nos encontros públicos, Chico Xavier, então, ao final, expunha ao Emmanuel uma pergunta feita ali pelo grupo, e o Emmanuel, então, fazia as respostas. E olha que coisa fantástica a resposta que o Espírito, que o Emmanuel vem trazer para nós, né, nessa questão. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, não como aqui nós estamos nesse bate-papo, né? Mas importante para a gente divulgar a doutrina espírita, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno divino do Espírito. Gente, então veja, restabelecer as coisas, né? Trazer a verdade à tona. Qual é a verdade do Evangelho de Jesus? Por que a importância dele nas nossas vidas? Para que a gente vivencie, para que eu me aperfeiçoe a mim mesmo, antes de me preocupar em querer aperfeiçoar o outro. Se eu sou pai, eu tenho compromisso, obrigação, dever de educar o meu filho e levar a ele o conhecimento evangélico. Contudo, em outras circunstâncias, o que vai me diferenciar? É os exemplos. Sei ainda, Tavares e queridos amigos, que eu não sou exemplo para ninguém, mas na medida em que, então, eu vou conhecendo o Evangelho, que é o edifício da redenção das almas, então, veja, por que ele é importante também na nossa vida? Porque é só através dele que eu vou me transformar. E se eu buscar o meu aperfeiçoamento, ou seja, se eu buscar vivenciar o Evangelho, certamente eu estou no caminho certo. Então, veja, aí eu restabeleço a verdade na minha existência. Aí eu busco, então, como espírito imortal, dar qualidade à minha jornada evolutiva, dar recursos para me tornar um espírito melhor. Então, veja como é fantástico. Olha, eu só trouxe aqui uma questão fundamental, né? Deixa eu só voltar aqui, meu amigo Alberto, um pouquinho para isso aqui. Pronto. Eu vos digo a verdade. Isso está no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi de onde o senhor tirou isso? Não foi, seu Alberto? Tá lá também, muito bem lembrado. Você lembrou do Cristo Consolador, está lá também, mas esse daqui também faz parte do prefácio do Evangelho. Do prefácio. Então, olhe bem. Que é o Espírito da Verdade também dizendo. Espírito da Verdade, certo? Então, é o próprio Jesus que traz para nós essa mensagem. É a verdade voltando a falar a verdade. E ele faz essa ligação com o capítulo 6, o Cristo Consolador, com o advento do Espírito de Verdade, né? Exatamente. Então, olha só que existe todo um encadeamento no Evangelho do Cristo. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Perfeito. Então, vamos voltar, desculpa. Não, de forma nenhuma, foi ótimo. É importante a gente estar aí. Então, vejo vocês, eu trago apenas uma verdade que pode ser restabelecida, que o Evangelho de Jesus, além da exposição teórica dele, é para ser vivenciado por cada um de nós. Então, isso é óbvio que essa é uma busca de cada um de nós. Se você me falar assim, se os queridos amigos vão falar assim, mas Alberto, eu ainda não tenho condições de vivenciar tudo que Jesus falou. Sim, eu também não tenho. Eu não vou dormir hoje, Alberto, e acordar amanhã um Cristo, um Espírito puro. Não vou. Mas o que eu posso fazer hoje? Né, querido amigo Tavares, queridos amigos, que nem todos aí que estão se manifestando, uma gratidão imensa a todos vocês. Mas o que nós podemos, então, fazer dentro daquilo que Jesus contou para nós na parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, ele traz um senhor ali que dá aos seus servos 5, 2 e 1 talentos, né? E aqueles que duplicaram os seus talentos, o que o senhor falou para eles? Bom, servo bom, fostes fiel nas pequenas coisas, te darei a intendência das grandes. Então veja que tudo na vida nós precisamos dar início, como o Fred falou aqui para nós, tudo no seu tempo, mas a gente aproveitando esse tempo que nós estamos vivendo, o que eu já posso ser fiel? No que eu posso ser fiel? Nos meus compromissos que assumi no meu lar,
nos meus compromissos que assumi como profissional, nos compromissos que assumi com a doutrina espírita, enfim, naquelas pequeninas coisas que ainda faz parte da minha existência, que ainda é necessário na minha existência. Seremos, Tavares, você, os queridos amigos ouvintes, nós seremos um dia uns Cristos. Talvez a gente até se encontre em reuniões dos Cristos para auxiliar uma série de humanidades, não é? Mas, por enquanto, qual é o projeto reencarnatório para cada um de nós? Se você já tem isso, você já consegue identificar isso, seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas coisas que você está restabelecendo o verdadeiro sentido da sua existência. Olha que coisa fantástica, né? Essas pequenas coisas que você fala, a gente poderia dizer que é o lar e a família? A gente começar por aí, nessa fidelidade nas pequenas coisas, para que um dia ele possa fazer uma reunião crística para decidir o futuro de mundos? Isso, com certeza. Tavares e queridos amigos, Cristo não foi diferente. O Cristo só veio dizer para nós daquilo que ele vivenciou, não é verdade? Aliás, ele veio dizer e veio exercitar, não é? Então, ele só veio dizer e daquilo que ele vivenciou enquanto espírito imortal, criado, simples e ignorantes, tal como nós, fez seu processo de evolução, atingiu as esferas crísticas e vem ser útil a uma humanidade, né? É esse o objetivo de todos nós. Então, veja que as propostas para cada um de nós é divina, né? É divina. E eu só queria reforçar o livro Emmanuel, de Emmanuel o Consolador, são 412 perguntas, se não me falha a memória, mas cada uma recheada das mais divinas elucidações. E ele trabalha todas as possibilidades no campo físico, no campo da biologia, da política, da reencarnação dos pais. É um compêndio lindo e maravilhoso. Também um dos meus livros de cabeceira, meu amigo. Também gosto muito dele. Perfeito. Bom, na sequência, Tavares, então o Espírito da Verdade continua dizendo para nós, né? As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e as equipes dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Então, veja, Jesus, com toda a sua grandeza, ele espera de nós, ele convida cada um de nós para sermos úteis também no auxílio do Criador, no auxílio das suas criaturas a servir ao Criador. Olha que coisa fantástica. Mas assim, eu também, nesse trechinho aqui, eu peguei só um pontinho, viu, Tavares? Porque a gente não teria tempo para esmiuçar mais. Mas olha, na sequência, eu vou colocar ali, então, se você puder mudar o slide aí para nós, por favor. Agora. Tá, nós vos convidamos ao divino concerto, né? E eu faço uma pergunta, por favor, Tavares. Como posso participar? Veja, então se eu estou sendo chamado a participar de um concerto, e nesse caso um concerto divino, como posso participar? Eu vou fazer uma pequena frase aqui, só para a gente discorrer rapidamente, por conta até do nosso horário, mas olha, o que precisa? Aquele que vai participar, aquele músico que vai participar de um concerto, o que ele precisa ter em relação ao instrumento? Ele precisa ter aptidão, não é verdade? Ele precisa ser apto e ser capaz de fazer o bom uso daquele instrumento para que ele tire os melhores acordes em sintonia com aquele concerto, não é verdade? E uma outra coisa, o maestro ele tem um ouvido tão sensível que mesmo com uma orquestra de 100, 200, ele percebe quem tocou fora do tom. Não é isso? Perfeito. Nem que seja uma notazinha musical que eu tenho a mais ou a menos, ele percebe tranquilamente. Por isso que ele volta e bate a sua... percebido, né? Mas para ele, é isso aí. Olha, você falou tudo, né? Perfeito. Olha, mas então, o que eu quero dizer isso daqui para os nossos queridos amigos? Eu quero dizer que tudo passa por conquistas de valores. E para nós, os valores são intelectuais e morais. É conhecimento e coração. Então, veja, precisamos nos buscar o Evangelho de Jesus para estarmos aptos a participar deste divino concerto. Para servir, como Cristo mesmo disse,
será necessário um dia, não agora, meus amigos, renunciar a nós mesmos. Por enquanto, é como eu disse, nós precisamos, se nós conseguirmos ser fiel nas pequenas coisas, nós já estamos cumprindo a nossa parte. Porque vai chegar o nosso dia, Tavares, você não tem dúvida, os queridos amigos não têm dúvida, que um dia nós vamos ser um Chico, nós vamos ser um Divaldo, nós vamos ser um Paulo de Tarso, nós vamos colaborar diretamente com Jesus até sermos um Cristo. Olha que coisa fantástica. Então, vejo que os propósitos de Deus para cada um de nós é fundamental, mas conquistar, estar apto para isso, vai passar pelo esforço, pela coragem, pela vontade, pela esperança, pela perseverança e pela fé de cada um de nós, né? Muito bom. E olhe bem, quem afiançou isso, que nós faríamos o que ele faz e muito mais, foi o próprio Jesus de Nazaré. Bem lembrado. Então, quando a autoridade de Jesus disse, olha, você, Luiz, você, Alberto, Fuelde, Delcio, Amir, vão fazer o que... Sabe o que é que Jesus faz, meu amigo? Ele não conserta planeta, não. Ele cria planetas dentro de toda a tecnologia. Então, ele falar para isso para a gente é um endosso muito grande, né? Perfeito. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Mas, na sequência, depois, então, do slide, até para a gente, até pelo horário já, então, o que falta para nós? Ter familiaridade com o Evangelho de Jesus. Mas como eu faço isso? Eu faço uma pergunta aí também, né? Aí eu vou trazer aqui algumas sugestões para nós, de algumas leituras que vão nos ajudar, né? E há vários livros do Chico, psicografado, que vai falar sobre Jesus e sobre o Evangelho. Trago um exemplo aqui, Tavares deve conhecer, deve fazer uso também dele, certamente, queridos amigos também, que é o livro Jesus no Lar. Esse livro foi trazido pelo espírito de Néio Lúcio, né? E apresenta, se você puder dar na sequência aí, Tavares, por favor, a sequência, isso. Mais um toquinho, só para aparecer já o livro também. Obrigado. Apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Então, veja, para que a gente possa, então, ter familiaridade com o Evangelho de Jesus e aproveite desse recurso do Evangelho, nada melhor do que a gente realizar o Evangelho de Jesus em nosso lar. Utilizar uma vez por semana, pelo menos, um horário certo, dia certo, põe lá a garrafa d'água, põe o copo d'água para cada um, convida os familiares a participar, se mesmo assim eles não quiserem, façamos nós o Evangelho em voz alta ali, fazemos uma prece inicial, o Evangelho, comentamos aquilo que entendemos do Evangelho, ou se estamos em família ali, que o comentário seja ali no grupo, depois façamos ali um momento ali de reflexão, de vibração por todos nós, por toda a família, por todo o planeta, e tenhamos ali, então, o início, a familiaridade com o Evangelho de Jesus através do culto cristão no lar. E esse Jesus no Lar tem 50 lições, salvo engano, tem 50 lições de Jesus com os apóstolos. Então, é como se Jesus estivesse conversando conosco, né? E a gente pode utilizá-lo para que a gente, então, se familiarize com o Evangelho. Na sequência, também, vou trazer... Meu amigo, só me permita lhe falar uma coisa. Se esse livro tivesse somente a lição da visita da verdade, ele já valeria por si só. Só a visita da verdade. Perfeito, bem lembrado. Lógico, as outras lições são lindas, mas a visita da verdade é algo que impacta de uma forma grandiosa. Eu também quis voltar para a caverna, viu? Viu? Eu também quis voltar para a caverna, viu? Também não, mas minha amiga, a primeira coisa que eu faço é voltar de novo correndo. Porque me assusto, porque eu sou o causador de tudo, né? É isso aí, legal, bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. E na sequência também, continuando nessa familiaridade com o Evangelho de Jesus, pode já colocar, por favor, nós temos o livro Boa Nova, né? Pode mais um, que daí aparece também o livro aí do lado para conhecimento nosso, muito obrigado. Então, esse livro Boa Nova, pelo Espírito Gilberto de Campos, também tem 30 lições, 30 episódios relacionados a Cristo, seus discípulos e personagens. É fantástico, cada um dos itens ali, queridos amigos, Tavares, olha, emociona a gente, viu? Quando a gente pega aquela lição do bom ânimo, quando a gente verifica ali, então, Bartolomeu dizendo para Jesus, Bartolomeu falando, Jesus, eu não sei porque das minhas angústias amargurosas, olha só, eu não sei porque das minhas tristezas amargurosas.
Quer dizer, a gente também, às vezes, né, Tavares, queridos amigos, a gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Mas então Jesus vem e começa a discorrer, dizendo do Evangelho. E quando, então, o Bartolomeu diz a Jesus, mas o Evangelho exige. E Jesus fala, não, o Evangelho não exige. O Evangelho tem a função de nos transformar, de nos tornarmos melhores. É isso. Então, veja, uma das familiaridades que nós podemos ter com o Evangelho de Jesus é esse livro Boa Nova, com 30 lições fantásticas também, né? Se não me falha a memória, é ali que está o burro manco, né? No Jesus no Lar. Se não me falha, o burro manco. Eu tenho a impressão se não me falha a velha memória, que agora que eu estou chegando aos 60 anos, a memória já está começando a ficar eu estou em dúvida se é no roteiro de Jesus, né? Eu tô em dúvida se eu acredito que é no roteiro de Jesus, viu? Que é o próximo livro que eu vou trazer também como familiaridade do Evangelho de Jesus. Então, se você puder o próximo livro, por favor, também, para a gente se familiarizar com o Evangelho de Jesus, uma sugestão. Então, esse livro aqui é muito interessante porque o Geraldo Monteiro, ele pegou diversas obras do Chico Xavier que falavam sobre Jesus e os apóstolos e ele compilou. E muitas delas são de Humberto de Campos, né? E esse livro aqui, ele traz episódios também vistos por Jesus fantástico. Por que eu estou sugerindo isso para o querido amigo, né, Tavares? Eu estou sugerindo isso porque é uma forma de nós nos familiarizarmos com o Evangelho de Jesus e verificar que todos os apóstolos, quando eles estão em dúvida e fazem as perguntas para Jesus, é como se nós, nas nossas dúvidas, tivéssemos condições de obter uma resposta. Olha que coisa fantástica. Então, veja que o Evangelho de Jesus é importante na nossa vida, porque tomando conhecimento daqueles ensinos de Jesus, são isso que vai nos transformar, são isso que vai nos auxiliar no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima, como a doutrina espírita prega para nós. E é lógico que também, né, Tavares e queridos amigos, eu não poderia deixar de trazer para nós uma sugestão aqui, Tavares, de um dos livros do Divaldo Franco, né, esse querido irmão também, fantástico aí da Bahia, né, de Salvador, aí com a Mansão do Caminho, todo eu fiz uma pesquisa aqui no Pai de Todos os Burros. Você sabe que na minha época, na sua época, quando a gente era menino, pequeno lá em Barbacena, o Pai dos Burros era o dicionário, né? Isso. Hoje é a tal é Google. Tudo que você pergunta a ele, ele responde. Então, o burro manco é no livro Instantes da Vida. Então, também é de Chico, não deixa de ser. Então, mas exatamente, está compilado no roteiro de Jesus. Se você, no roteiro de Jesus, você vai lá e no rodapé, o Geraldo coloca para a gente qual foi o livro que ele tirou. Muito bem. Tem lá também, mas é Instante da Vida, exatamente, isso mesmo. Então, eu também sugiro aqui, no livro Primícias do Reino, onde aquele espírito da poetisa baiana, né, nossa irmã aí, Amélia Rodrigues, né, vai também nos trazer uma familiaridade com o Evangelho de Jesus em muitas lições, da mesma forma que o Humberto de Campos, que Chico Xavier trouxe para nós, né? Então, é fundamental hoje para a nossa trajetória evolutiva que a gente consiga ter esse diálogo com Jesus através de várias lições que nós podemos hoje obter, que a doutrina espírita vem nos trazer, né? Então, Jesus vai ali o Espírito... Pode passar mesmo, Tavares, por favor. Então, o Espírito da Verdade vai concluir para nós: homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Então ele está afirmando isso daí. Nós não estamos só. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quer dizer, realizando a obra que Jesus edificou, né? E na sequência, eu só vou colocar um item aqui, porque não dá para a gente comentar tudo, mas só um item, né? Quando ele fala, irmãos amados, estamos todos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, porque isso ele já deixou para os apóstolos, né? Meu último mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas e a nós espíritas, Tavares? E a nós espíritas, e né? Nós? E nós? Mostra aí para nós, coloca aí. Então, a nós espíritas temos outro alerta direto do Espírito da Verdade no Evangelho, capítulo 6, Cristo Consolador, item 5, que a gente já comentou aqui, né, Tavares? O que ele diz ali quase no finalzinho da lição? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, nós espíritas
que estamos tomando contato com este evangelho de Jesus, precisamos ter compaixão com o nosso irmão. Precisamos reconhecer no irmão aquele espírito imortal tal qual nós, que tem erros e acertos como nós. Ele não é diferente. Se hoje nós... Por isso que, Tavares, no último encontro nosso, eu falei para você que eu estou tentando riscar do meu vocabulário frases tipo assim: ó, o Brasil não tem jeito, os políticos não prestam, olha, determinada situação não dá, esse não muda mesmo. Eu estou arriscando isso daí no meu vocabulário. Por quê? Porque sim, tudo tem jeito, tudo tem uma programação, nós não estamos só. E se nós falharmos, o próprio Cristo disse que a cada um será dado segundo as suas obras, que o escândalo seria necessário, mas ai daquele que o praticar. Então a gente vem com conhecimento de causa, e quando nós falhamos, nós vamos ter as consequências, porque é a colheita, né, da semeadura. Eu semeei, eu vou precisar fazer essa semeadura, essa colheita dessa semeadura. Então, meu querido amigo vinte, só ter tranquilidade no coração, a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas é até para a gente reconhecer no outro um espírito imortal como nós. Temos compaixão com esses, porque olha, eu particularmente, eu não queria estar na pele de nenhum político. Eu não queria estar na pele de muitas pessoas hoje que estão sendo até execrados aí nas mídias que nós temos. Eu não queria estar na pele deles, porque a gente já sabe pelas experiências vividas, que eu tenho vivido na minha existência, o quanto é difícil. Imagina a gente ser exposto de algumas formas, né? Então, o que cabe a nós, como espíritas? É amarmos, né? E depois nos instruirmos. E esse amor passa por reconhecer, mesmo aquele que não professa da nossa religião espírita, passa também por reconhecer como espírito imortal. E se a gente não pode fazer nenhuma prece por ele, porque aquilo que nós vimos, aquilo que ele praticou pode ter nos atingido diretamente, então, mas pelo menos, então, não critique, não faça julgamento, porque Jesus disse que na medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados, né? Seremos julgados. Então, olha, era esse bate-papo inicial que eu queria dar. Nós já até acho que estouramos um pouco o horário aqui, né, Tavares? Mas eu estou à disposição. Não, a gente vai até 10h30, 11h30. Oh, Eu só tenho um compromisso amanhã de manhã, 8 horas, com o evangelho aqui em casa. Fora isso, eu estou tranquilo. Olhe bem, e essa parte que você trouxe aí do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5, que está no meio, basicamente, do item, é uma mensagem do Espírito de Verdade, que, ao nosso ver, é Jesus de Nazaré. E se formos observar, de todos os livros da codificação, e aí eu estou botando o que é o Espiritismo, que é muito esquecido, obras póstumas, e a própria revista Espírito de Kardec, é o único momento em que um espírito diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Só podia ser da hierarquia de Jesus. E ele volta ao quê? Amar. Olha o que ele falou lá atrás, ó. Você colocou muito bem, né? Ó. Isso. Né? Exato. Amai-vos, né? Um novo mandamento eu vos dou, né? E aí ele volta, amai-vos, e agora o seguinte, estude também, bota o tic-tac para funcionar, vamos embora que vai facilitar o caminho. Perfeito, é isso aí. Bom, mas, meu amigo, eu não quis interromper você, porque o negócio estava gostoso, mas nós temos aqui umas 3 ou 4 perguntas. Opa! Certo? E a gente vai passar. Ainda tem mais aqui alguma coisa? Não. Aí tranquilo, só aí, mesmo. Meu amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe o que foi que o irmão evangélico falou uma vez para um grande amigo nosso, seu João Cecílio da Costa, fundador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, 70 anos de existência. E era o médium de sublime mediunidade de cura, uma vidência fantástica e maravilhosa, um ser humano que eu tive o prazer de conhecer de primeira linha. E ele era amigo de um evangelho, e depois ele esteve lendo, né, o evangelho, o nosso irmão reformista. Ele disse assim: isso é muito fácil, porque aqui traz um livro, e traz as explicações todinhas, fica até fácil da gente entender. Lá no meu amigo, a gente tem que coçar a cabeça para entender. Eu achei isso uma beleza tão bonita. Ele fala.
É por isso Esse que eu livro disse, é por isso que eu fantástico. disse, eu sou muito grato pela doutrina espírita, porque esses esclarecimentos, esse esmiuçar, me consola muito, porque viu, eu não sou este corpo, eu não sou o Alberto, eu estou Alberto, estou nesse corpo que se convencionou a chamar Alberto do sexo masculino, né, Tavares? Mas nós somos espíritos imortais, nós temos vivências passadas e vamos ter muitas vivências nas vidas futuras, justamente para que a gente então se torne um espírito melhor, né? Então isso para mim é uma misericórdia, é um consolo fantástico, viu, que a doutrina espírita pode trazer para nós. E como também o próprio Emmanuel disse, né? Não é só as lições do Evangelho, a beleza das lições do Evangelho, mas é o quanto eu consigo então colocar ele na minha existência e colocando ele na minha existência eu possa praticar esse Evangelho, vivenciar esse Evangelho, né? Muito bem. É por isso que meu amigo está aí na tela, Júnior de Nova Parnamirim, que é um cadeira cativa, ele pergunta assim, o Sermão do Monte é a síntese do Evangelho de Jesus? Perfeito. Sem dúvida, querido irmão Júnior, gratidão por sua pergunta. Não tenha dúvida, né? Aliás, o Gandhi, né, já disse, né, que se todas as nossas bibliotecas do mundo se perdessem e ficasse somente o Sermão do Monte, né, ou seja, as bem-aventuranças, nada estaria perdido, né? Certamente, né? Porque Jesus, veja que ele inicia então o seu apostolado, trazendo para nós esta mensagem da bem-aventurança, né? Para que e Tavares, vamos lembrar uma coisa: não tinha microfone, né? Não tinha esta tecnologia que nós estamos usando hoje, né? Não tinha nada, né? Não tinha Olha, nada. seu amigo Luiz está dizendo que eu não falei que ele era bom. Não fala isso, Góis. Vocês é que são ótimos. Saudade imensa de vocês, viu? A Verinha também. Corações amigos, viu? Tenho gratidão. Eu os conheci também. Participei muitos encontros com eles. Fantásticos. Adoro esses irmãos. Mas, voltando à resposta do querido irmão Júnior, é importante, então, sim, o início, o pontapé inicial de Jesus foi, do seu apostolado, foi trazer essa lembrança. E eu volto a dizer aqui, sem nenhum recurso tecnológico, só com a sua vibração, só com a sua palavra e, acima de tudo, a sua vibração de um magnetismo que imagino que devia envolver a todos, né? Não precisava nem sair voz, a gente não precisava nem escutar ele falar, mas só aquele magnetismo já envolvia todo mundo, né? É verdade. E olhe bem, a questão do Evangelho de Jesus é uma informação que um amigo nosso, não dá não, ó, um amigo nosso nos passou aqui. E ele diz assim, que o Evangelho, o Sermão do Monte, que estão nos 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, e ele contou, então, tem 110 ensinamentos. São 110 ensinamentos que Jesus traz para nós de forma maravilhosa, né, que é o Sermão do Monte. E você lembrou muito bem, né? Gandhi, que não era cristão, era um hinduísta, não tem Jesus como mestre, modelo e guia, mas no momento que ele leu, ele ficou tão impactado que ele disse, olha, pode mandar tudo embora aqui, se ficar só isso aqui, já não perdemos absoluto. Quer dizer, era um cristão disfarçado, viu? Era um Ou seguidor de Jesus disfarçado. a universalidade do ensinamento, né? Serve para É. todo mundo. Fantástico. Então, nós temos uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver aí. É de. Quem é, meu Deus? Cadê o homem? Hugo Martins, de Felipe Camarão, um bairro aqui próximo. Dentro do seu ponto de vista, no Evangelho de Jesus, onde ele fala mais diretamente ao coração? Olha, fantástica a pergunta, Hugo. Gratidão por sua pergunta, por estar conosco neste encontro, né? Porque o que abrilhanta, né, Tavares, o nosso encontro é esses queridos amigos aí que participam ativamente, né? Isso que nos motiva a estarmos aqui nesse bate-papo, né? Então é fantástico. Olha, para mim, particularmente, querido amigo Hugo, para mim, particularmente, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei, olha, para mim fala diretamente ao meu coração, viu?
fala diretamente ao meu coração. Tem vários que me tocam muito. Por isso que quando eu trago essas sugestões de leituras de Jesus no Lar, de Boa Nova, No Roteiro de Jesus, Primícias do Reino, dentre outras obras fantásticas também que aí estão, quando eu trago elas, é justamente, Hugo, para que a gente possa, então, numa leitura ali de uma passagem de Jesus com o apóstolo, numa dúvida, num esclarecimento, como tem vários ali, ele toque o nosso coração e a gente perceba a grandiosidade destas lições e o quanto ela pode ser útil para a nossa autotransformação, autoiluminação. Muito bem. Meu amigo Luiz e minha amiga Verinha estão lá em Las Vegas e eu queria pedir permissão, aqui vocês me dão um ok aqui pelo Face, que a partir das 9 horas, são 17 horas lá, e a partir das 21 horas aqui, nós vamos ter um estudo lá com as duas casas de Las Vegas. E se você permitir, meu amigo Luiz e Vera, eu vou colocar aqui no rodapé, para que aqueles que queiram participem. É muito interessante o estudo lá, e hoje vai ser sobre, se eu não me falha a memória, sobre a obsessão comandada, lógico, a obsessão comandada não é pelo Luiz, é o estudo da obsessão comandada por seu Luiz e Dona Vera, mas é o estudo. Então, me dê aí um toque que eu coloco aqui, já está pronto. Tem uma outra pergunta aqui, de quem, Jesus? Jaime de Açu. Açu é uma cidade aqui, cidade dos poetas, aqui no Rio Grande do Norte, a uns 200 quilômetros aqui da nossa Natal, uma cidade querida, certo? Ele pergunta assim, aqueles que seguiram a Jesus de verdade, podemos dizer que são os felizes da felicidade, eita danado, felizes da felicidade nesse plano de provas e expiações? Nossa, fantástico, não, o Jaime aqui tá deixando a gente aqui com o cabelo em pé, né? Mas legal, Jaime, gratidão imensa pela sua pergunta. Olha, eu vou responder essa pergunta, e Tavares e queridos amigos, e ao Jaime, lembrando Paulo de Tarso. Se nós olharmos a obra Paulo e Estevão, né, do nosso companheiro Chico, pelo espírito de Emmanuel, uma obra fantástica. Eu li, reli, já reli novamente, e sinto necessidade de estar relendo, porque é uma obra que eu necessito estar estudando, porque ali tem muitas coisas que Paulo foi capaz de realizar numa única existência, que são roteiros que vão nos ajudar no nosso processo evolutivo. Mas, se nós olharmos para esse livro, o Paulo e Estevão, nós vamos perceber que quando Paulo era Saulo, né, quando ele era aquele sacerdote, quando ele era se tornou até o sumo sacerdote ali na ocasião, quando ele era sacerdote, quando ele precisava aplicar a lei mosaica, que era a lei extrema, né, da morte dos cristãos, ele ficava pasmo, ele não compreendia quando os cristãos iam morrer e estavam felizes, sorrindo, cantando e louvando a Jesus, louvando a Deus, né? Esse foi, no meu entender, Jaime, queridos amigos, esse foi para mim, assim, uma expressão da felicidade desses cristãos quando iam para a morte ali, num circo, em qualquer circunstância, ali, o apedrejamento, que fosse com a confiança e com uma felicidade, com uma certeza no seu coração. Isso que levou Paulo a se transformar num cristão. Porque Paulo, se nós formos olhar como Saulo, ele tinha todas as benesses de uma vida material, não é? Porque ele se tornou como sumo sacerdote ali, como da lei mosaica ali, aquele que teria todas as benesses, ele teria todos os recursos materiais que ele pudesse imaginar. Então, se a gente for olhar pelo olhar material, ele seria um espírito altamente vitorioso no campo material. Tanto é que, quando ele percebe, então, esses cristãos indo morrer e estarem felizes naquele momento e ter uma certeza no coração que Jesus estava com eles, ele se transforma num cristão, né? Lógico, ele precisou lá da estrada de Damasco, de ter aquele encontro com Jesus, porque ele era o vaso escolhido, como disse Emmanuel para nós, mas ele se transforma num cristão, e tudo que ele fez como cristão, ou seja, ele perdeu todos os títulos que ele tinha, ele perdeu a família que ele tinha, ele se ligou à família cristã, então, mas
numa simplicidade, numa pobreza extrema que ele vivia do tear. Ele produzia no tear dele para ele poder sobreviver. Então, veja, e ele estava feliz. Até o último dia da sua existência, ele estava feliz. Então, eu diria assim para você, que nós podemos dizer, sim, que todos que seguiram Jesus, mesmo aqueles que sucumbiram ali numa situação extrema de morte, ali em praça pública, alguma coisa, eles estavam felizes. Por quê? Porque era felicidade íntima, era uma felicidade que a gente não tem ainda a noção do quanto essa felicidade ela é importante na nossa existência, porque, na verdade, esse é o grande tesouro que nós podemos levar e que não há nada que possa tirar de nós, né? Aí você pode relacionar Dulce, Nossa, Teresa, fantástico, fantástico, perfeito, perfeito. Zaqueu, Madalena, né? Essa turma toda que quando encontrou, né? Augustinho, né? O danado Fantástico. Augustinho, sabe? Eita, Muito Santa bem. Mas como meu Cecília, amigo Luiz permitiu, tá aí na tela. Então, hoje às 17 horas, Las Vegas, 21 horas aqui no Brasil, teremos a nossa nona aula do estudo sobre as noções básicas da doutrina espírita. Como aqui só dá 200 caracteres, eu tive que dividir. Dividir para multiplicar. Né? E ele vai perfeito. deixar aí, esperando você aí no link da sala pelo Zoom, né? Então tá aí, é só copiar. A gente vai deixar aí um tempinho aí para que os amigos possam copiar e vamos participar. Que aí tem a Carol, tem a Luísa, tem um casal lá fantástico, maravilhoso. Olha, é lindo. Eu, desde que conheci essa turma, conheci o Espiritismo nos Estados Unidos, que eu venho trazendo as minhas possibilidades para divulgação na América do Evangelho do Cristo, do Espiritismo. E eu abracei de fato e direito essa causa de vocês aí na América e em todo o planeta Terra, não só a nível de Brasil. Então, nossos irmãos estão esperando a todos nós aí, é só ver o link, certo? Da nossa, e quem quiser pode entrar em contato conosco, que o telefone do WhatsApp é o mesmo meu, não tem problema nenhum, pode ligar de manhã, de tarde, de noite, desde que não seja para pedir dinheiro emprestado, mas o resto pode pedir, pode ligar. Mas se for para pedir, eu pelo menos indico um banco para você ir lá fazer isso. Perfeito. Tá certo. Sim, deixa eu ver aqui, nós temos aqui uma pergunta. Tá aqui. Terminei aqui mesmo. Cristina da Candelária. Foi sobre o que você falou. Você falou de Paulo. Qual a motivação maior de Saulo para ir a Paulo? Que Cristina da delícia. Candelária. Olha, que delícia. A Cristina está em sintonia, né? Estamos em sintonia, né? Uma pergunta dessa é basicamente, né, Cristina, o que eu estava trazendo aqui para o Hugo, né? A motivação realmente de Saulo para Paulo é que ele compreendeu por que aqueles cristãos estavam morrendo daquela forma e estavam felizes. Porque eles tinham certeza na vida futura. Foi bom você ter tocado nesse assunto para a gente complementar o que eu tinha dito até para o Hugo. Porque eles tinham certeza da vida futura. Por isso que eles estavam com aquela confiança e com aquela felicidade. Então veja que a motivação de Saulo para Paulo foi justamente isso, a certeza da continuidade da vida, a certeza que essa vida futura iria tornar ele um espírito melhor. Enquanto ele estivesse preso nas leis mosaicas, ele não estava. Se nós pararmos para pensar, né, Tavares, queridos amigos, o Paulo estava cumprindo a lei mosaica da época. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava sendo... É por isso que ele era o vaso escolhido pelo Cristo. Porque ele estava cumprindo a lei. Então ele já tinha condições de se tornar um cristão e renunciar a essa vida dos prazeres materiais para servir o Cristo, ser humilhado, ser escorraçado, tudo o que aconteceu com ele em nome do Cristo, né? Mas com uma confiança no coração. Por quê? Porque era a confiança do futuro melhor. Isso que é o mais importante, né? Veja que, então, buscar o Evangelho de Jesus também na nossa existência é para que ela tenha essa importância de que nós temos certeza de que nossa vida futura será melhor do que a vida que nós vivemos hoje. Em todos os aspectos. Nós não duvidemos disso. E lógico, é um vaso escolhido. Saulo não é um espírito qualquer, um espírito de alta hierarquia, mas numa vida só, ele conseguiu ir de um extremo terrível, porque a primeira vítima depois de Jesus do cristianismo foi causada por Paulo. Sim. Paulo mandou matar Estevão por Isso. inveja.
por inveja, porque foi o único homem que ele viu que não dobrava. Então ele matou por inveja, não foi por outra coisa, não. Foi inveja porque ele não conseguia dobrar. Então vou matar isso aí. E alguns anos depois, ele fala uma frase que para mim é antológica. Eu não sei se é o Cristo que vive em mim ou eu que vivo no Cristo. Então, quando você estuda a vida de um homem desse aí, você parece que realmente tem. Só falta um pouquinho mais de querer, né? Só falta ir a Damasco, né? Pois é. Cair do cavalo, né? Só falta cair do cavalo. Então, nós estamos aqui, né? Você tem mais perguntas? Não, não estamos mais sem perguntas. Estamos aí no finalzinho do nosso programa, agradecendo ao nosso irmão Alberto, de Sorocaba, e aqui a gente já quer aquilo que a gente falou com relação à filha do homem, procure do Herculano Pires, Fica para a tranquilo. gente fazer. Vou mandar uma mensagem já para o Osmar, fica tranquilo. Vamos E sim. pronto. E eu queria marcar com você assim que ele fique semanalmente. Eu já falei com você, estou falando ao ar, falei em off, mas aqui a rádio está aberta para você e para o Osmar. Eu tenho que agradecer a Vera e a Luiz que me permitiram essa possibilidade de encontrar vocês. E a nossa rádio está, e eu gostaria muito de contratá-los a preço de ouro, certo? Eu vou pagar para vocês. Olha, eu vou pagar para cada um de vocês 100 mil reais caso vocês venham trabalhar comigo. Agora, 100 mil reais com S. Se vocês aceitarem os 100 mil reais com S, já estão contratados, a gente já começa a fazer o programa no próximo mês. Você vê aí o dia que você pode. É ótimo, ótimo. Pode sim, vamos conversar assim, a gente vai alinhar isso daí, sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero que você leia isso aí, que é o do nosso professor, trabalhador aqui da nossa rádio, nosso querido Amadeu Ferreira. Gratidão, boa noite, parabéns pelas excelentes elucidações. Não, parabéns por você estar com a gente, né, Amadeu? Sem o trabalho de Paulo de Tarso, nós não teríamos o cristianismo do tamanho que ele é hoje. Sem dúvida, Amadeu, você falou tudo. Sem dúvida, a gente não conheceria o Cristo como nós conhecemos hoje sem esse trabalho hércules do nosso companheiro Paulo de Tarso. Né? Sem dúvida nenhuma. Gratidão imensa, viu, querido amigo? Muito bem, muito obrigado, meu amigo. Eu só tenho a agradecer a você e eu quero aqui fazer... aí, ó. Luiz mandando aí um abraço. Pronto. Saudades, e hoje... Luiz Vera. Saudades também, viu, de vocês. Queridos amigos, gratidão imensa. Tenho uma saudade imensa, adoro. A gente teve muito tempo junto na rádio, lá em Votorantim, no centro que eles frequentavam, nós íamos lá trocar experiências. Nossa, era fantástico, viu? Grandes irmãos. A cidade de Votorantim é uma cidade ao lado da nossa cidade, 5 quilômetros aqui da nossa cidade, aqui, né? Fantástico. Maravilha. E o que é que ocorre? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Eu não estou conseguindo. Jesus, chega, me ajuda. Agora sai. Pronto. Muito bem. Eu queria que você fizesse a prece final, lhe agradecendo. E eu queria falar com todos esses que estão aí. Eu queria nominar, porque a gente agradece de forma assim. E Amadeu é um campeão nisso. Então, Décio, meu irmão lá de São Paulo, que é trabalhador aqui, faz um programa aqui na rádio com a gente, chamado Construindo Pontos para o Futuro. Nosso irmão Fueu de Quintal, que vai também começar a fazer programa aqui com a gente. Ele está sabendo, é a primeira vez que estou falando, ele deve cair da cadeira, vai fazer aqui um programa. O seu Wilson José da Hora, aqui de Recife, está sempre, não é só com a gente, é com quase todas as lives, eu vejo o seu Wilson, né? Teve um problema sério de saúde, mas está em casa curtindo todas as lives possíveis e imagináveis. Eu vejo o seu Wilson aí, eu também ando muito. A Maria José, aí o Luiz, né, e a Verinha, né, e o Paulo Roberto Cunha. E no final de tudo, assim, a nossa irmã Sueli Oliveira, boa noite, muito obrigado. Aí vem nosso querido Amadeu, nosso mestre, nosso professor, a todos esses. Eu quero só pedir um minutinho a você, que eu quero fazer uma divulgação aqui da nossa rádio. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar esse negócio aqui. Essa tal da tecnologia, deixa eu ver aqui se eu conseguir. Na verdade, todos nós estamos aprendendo até com a tecnologia, né? Fazer bom uso dela, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Pronto, eu acho que agora foi. Aí tá, tem um cabo bonito aí na tela, deixa eu ver. Tem, muito bem.
Então, deixa eu falar. Hoje foi com o nosso irmão Alberto, né, Magno, já que, em parte, integrante da nossa web rádio Estação da Luz. Amanhã nós teremos um programa com os Estados Unidos, com o BS Harmony, né, da web rádio e a web rádio Estação da Luz. Eles são lá da Flórida, eles fazem música, e por isso que isso aí é o cartaz saindo lá nos Estados Unidos. Nós estamos internacionais mesmo. Os cartazes aí eles estão lançando nos Estados Unidos, lógico, é por isso que tem agosto aí, não agosto, né? Sim, então, 6 horas da língua, né? lá Perfeito. e 19 horas aqui. E Tavares, divulgando a doutrina espírita na língua deles, né? Na língua deles. É algo que tem que ser feito mesmo, de forma... Não podemos mais, lógico, a gente tem que falar ainda para brasileiro, tem muito brasileiro, mas se a gente quiser alguma coisa em relação ao espiritismo na América, de fato, tem que ser, assim como é falado aqui no Brasil, tem que ser. Imagina se o espiritismo fosse aqui em francês, que dificuldade ele iria enfrentar, não é isso? Então ele vai falar sobre a criação e execução da música espírita, movimento espírita da Flórida. Na segunda-feira, nós iremos começar a Semana Bezerra de Menezes, próxima semana, dia 29, é o nascimento, né, do nosso querido Bezerra, cearense, baixinho da cabeça chata, igual como todo nordestino é, né, um espírito venerável. E Oliveira, que é aqui da Crenorte, a Crenorte faz parte da Natal, dividida, as cidades são divididas em áreas, e a Crenorte é que pega toda a área norte de Natal. Então, Oliveira é o coordenador da Crenorte, e ele vai trazer a juventude lá da Crenorte, mais precisamente dos obreiros da vida eterna, a Ana Clara, o Arthur e a Mariana, que vão falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, né? Maravilha. E na terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas, nós teremos a vida e a obra de Bezerra de Menezes com as mulheres, Ivaíta e a Marineide, lá do Piauí. Ela é ex-presidente da Federação Espírita do Piauí, a nossa Ivaíta é aqui de Natal. Como nós estamos em um agosto lilás, mulheres, então mulheres lilás do agosto, né, lilás, elas vão estar aqui conosco. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, estou voltando, Tavares, aí para frente, meu amigo. Na quarta-feira a gente volta para os Estados Unidos, mais precisamente para falar com Daniel Santos. O Espiritismo divulgar é preciso. Ele é da Federação Espírita dos Estados Unidos, é da área de divulgação, diretor de divulgação da Federação Espírita dos Estados Unidos. Na quinta-feira, um momento aqui importante da nossa rádio, nosso Homem da Paz, a paz pela música, com o nosso querido Nando Cordel, pernambucano de 4 costados, né, e trabalhador do movimento espírita, onde realmente começou a divulgação através da arte. Posso dizer assim que tomou um impulso muito grande com a chegada do nosso querido Nando Cordel. Não é isso? Espetáculo. Aí na sexta-feira volta o nosso irmão José Soares da Federação. Ele está fazendo um estudo sobre os livros do Chico Xavier. Começamos lá em Parnasmo, já estamos a caminho da luz. Estamos a caminho da luz, ó. Opa, fantástico o livro, né? E vai ser dividido em 3 programas. Teve o programa da semana passada, vai ter o dessa e o da outra, porque é um livro muito interessante e ele preferiu fazer essa divisão, certo? Perfeito. No sábado, nós teremos o nosso irmão Nicola, lá na terra do nosso querido Jerônimo Mendonça, também do Centro Espírita Cearense de Jesus, fundado por Jerônimo Mendonça. Ele vai falar sobre Bezerra de Menezes, o homem de bem. E no domingo, para fechar a programação, nós teremos toda a turma que faz aqui com a gente a web rádio. Nosso irmão Amadeu Ferreira, o nosso irmão Décio Soares e Alexandre Santos. E quando eu falo Amadeu Ferreira, eu falo Amadeu Ferreira e a sua equipe, Décio Soares e a sua equipe, e Alexandre Santos e a sua equipe. No domingo, às 19 horas, iremos fazer um programa sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes, e eu quero convidá-lo, especialmente você e Osmar, caso queiram participar, não tenho nenhuma programação no domingo, porque Bezerra de Menezes, quanto mais gente falando, mais a gente aprende, mais a gente agiganta esse grande trabalhador, tanto quando encarnado quanto desencarnado, aqui a nível de terras brasileiras, e eu posso dizer a terras mundiais, né? Nosso querido Bezerra de Menezes. Então, é essa a nossa programação. Uma outra coisa também que eu terminei esquecendo de falar, e aí eu tenho que voltar aqui, meu amigo, me perdoe. Fique à vontade. Porque eu tenho que agora, como diz o outro, voltar para trás, porque
eu tenho que falar dos homens, aqueles que nos ajudam diretamente, sem a qual a Web Rádio Estação da Luz não poderia ser o que, graças a Deus, ela é. Então, toda segunda e sexta-feira nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e a sua equipe, 8 horas da manhã, segunda e sexta, Amadeu Ferreira. Na terça-feira, também às 8 horas da manhã, nosso irmão Décio Soares e a sua equipe fazendo o programa Construindo Pontes para Eternidades. Então, ele, a equipe, a esposa, os filhos, é um programa lindo e maravilhoso. E na quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos e também a sua equipe faz o programa Filosofia, Ciência e Moral. Essa semana, todos os nossos convidados, o Alexandre, o Décio e o Amadeu e eu também, vamos fazer os nossos programas sempre falando no nosso querido Bezerra de Menezes, certo, meu amigo? Então, agora eu estou pronto, depois desses avisos todos, para que você possa fazer a prece. Ou quase que não sai a prece, em nome de Jesus, vai sair agora, em nome do Cristo. Que assim seja, né? Então, é com uma gratidão imensa a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos encontrarmos com esses corações queridos, através das tecnologias que a inteligência do homem foi capaz de nos trazer, mas especialmente por esse esforço hércules, o nosso companheiro Tavares, através da Estação da Luz e todas as suas redes sociais, na divulgação da doutrina espírita e das lições do Mestre Jesus. Mestre amigo, é a nossa gratidão imensa. Somos aqueles caminheiros que estamos em busca de servir na melhor causa, que é a causa do amor, que é a causa do perdão. Estamos aprendendo, querido amigo do Mestre. Por isso nós te pedimos até perdão por aquilo que ainda desconhecemos. Mas temos certeza que, na verdade, na medida em que buscamos as verdades trazidas por ti, querido irmão, nós temos certeza que iremos vislumbrar os nossos futuros melhores, as possibilidades da nossa existência. Mas rogo também, mestre amigo, que continue abençoando este querido irmão Tavares, esta querida Estação da Luz, para que ela possa sempre emanar a sua luz, o seu amor, a sua paz. Da minha parte, a gratidão imensa por poder participar de um grupo tão querido como é os amigos do movimento espírita, esses irmãos queridos nos 4 cantos deste planeta, levando a mensagem de consolo e libertação da doutrina espírita e do Mestre Jesus. Gratidão imensa. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, está aí. Muito obrigado a todos. Saúde e paz com Jesus de Nazaré. E voltamos, aqueles que queiram participar agora, a partir das 21 horas, né? Os nossos irmãos lá de Las Vegas, a Vera, o Luiz, a Carol, enfim, toda aquela turma, Luísa, vão estar lá participando. E quem quiser participar, me liga que eu passo a plataforma deles para quem possa fazer esse estudo. Meu amigo, muito obrigado, Deus que lhe pague. Eu que agradeço. Veja a filha do Herculano, vai se comunicando, e domingo, veja com o Osmar, se vocês também puderem participar, olha, pra gente É 19 lindo, horas, fantástico. domingo, né? Também 19 horas, Tá certo, meu irmão? Eu já vou alinhar com o Osmar, pode deixar, a gente se fala. Tá bom. Eu que Valeu, agradeço. meu amigo. Agora, deixa eu lhe fazer aqui, antes de terminar. Já pensou em depois fazer um programa, você, Osmar, a Vera e o Luiz, relembrando os velhos tempos? Pensa sobre isso que eu vou falar com eles hoje à noite, para ver se a gente consegue fechar isso aí. Vai ser uma lembrança linda e maravilhosa. Será um prazer, viu? Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso. Gratidão. Tchau. Paz. Voltamos com a nossa programação normal. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Muito obrigado.